a principal missão. Eu acho que o Alcântara sempre se assumiu como um festival político, que procura pensar sobre os temas da atualidade a partir das artes performativas. E, nesse sentido, a missão continua bastante atual, ou pode-se ir atualizando com aquilo que são as questões, as práticas que encontramos à nossa volta. E esse tem sido um pouco o nosso objetivo, o meu e da Carla Nobre Sousa, co-diretora artística do festival, que este ano não está aqui, mas que continua a assinar o festival comigo. Portanto, esta é a missão que herdamos e que continuamos a seguir. Em 2022 nós continuamos muito próximos de questões que percorreram algumas das edições anteriores através de diferentes perspectivas ou de novas perspectivas. Vamos estar muito próximos novamente de questões relacionadas com a ecologia, com crise climática e com aquilo que podemos considerar diversidade de ecossistemas. E nesse ponto de vista a questão abre-se e entramos em ecossistemas culturais e ecossistemas de outras diversidades que nem sempre estão presentes. E como exemplo destas questões relacionadas com a ecologia, por exemplo, temos o espetáculo de abertura, o Sun and Sea, que é uma ópera performance que aborda precisamente a partir de uma aparente descontração que vai revelando o que são as ansiedades provocadas pela crise climática e por as alterações que temos visto na natureza e no meio ambiente. E há assim uma série de projetos, talvez menos espetaculares, que também vão pautando a edição deste ano, relacionadas com a ecologia. O projeto do Natural Contract Lab, pela Maria Lúcia Cruz Correia, pela Margarida Mendes e a Vinnie Jones, é um exemplo disso, que é um projeto que acontece no primeiro fim de semana do festival também, dia 12 e 13 de novembro, que convida as pessoas a juntarem-se para uma caminhada. O projeto chama-se Percurso Entre Marés e convida as pessoas a juntarem-se a uma caminhada de 2 dias num percurso imersivo ao longo do rio, no qual são mapeadas práticas e sensibilidades em relação à forma como se pode procurar práticas regenerativas para o rio, como se podem guardar os nossos rios na atualidade. E especificamente no caso no Rio Tejo, estamos a falar do Rio Tejo, portanto este projeto é desenvolvido com comunidade local e com ativistas que têm estado a desenvolver o seu trabalho e os seus esforços no sentido de proteger o rio junto a Montijo e Alcochete, e que para além dessa caminhada tem também, por exemplo, uma ágora do rio que tem uma participação um pouco mais aberta. A caminhada acontece por inscrição, convido as pessoas a verem no site a informação sobre as inscrições para essa caminhada, mas a Água do Rio, por exemplo, já é uma coisa mais aberta ao público em geral, que não tem necessidade de inscrição. E que, mais uma vez, permite repensar e discutir sobre como é que se consegue encarar a urgência de proteger os elementos naturais que estão à nossa volta e como é que nos reconectamos com eles. E enfim, assim mais continuamos com uma colaboração com a Terra Batida, que este ano, se há alguns projetos que estão assim junto a questões relacionadas com a água, como é o caso do Sun and Sea e do Natural Contract Lab e também do Out of the Blue, um espetáculo que se apresenta no TBA, a Terra Batida, com um programa que se chama Escola Refloresta Livre, está a aproximar-se de questões relacionadas com a monocultura, com os fogos e as queimas de florestas, seja por questões de mau planeamento, seja por atos criminais, e que junta
pensadoras de Portugal e do Brasil e artistas, para em workshops e em conferências poder abordar ao longo de 3 dias no Teatro São Luís, poder abordar estratégias, mais uma vez, de fuga e de regeneração que possam, de fuga às monoculturas, esta ideia de monocultura, e de regeneração dos ecossistemas para que eles possam ser mais diversos. Pronto, estes são assim alguns exemplos das questões mais relacionadas com a ecologia. Eu se calhar vou aproveitar para dar seguimento a esta lista ou a esta perspectiva mais focada também em algumas das questões que se calhar são mais evidentes em alguns dos projetos, para te falar sobre um espetáculo que se chama o Making of do Pinóquio, de uma dupla de Glasgow, Kieran McCaskill, que acompanha, o projeto começou a ser desenvolvido em 2018 e acompanha a transição de género de uma das pessoas desta dupla, Ivor McCaskill, e que aproveita a história do Pinóquio, da marioneta de madeira de pau que quer ser um menino de verdade, para pensar e para poder contar o que é que foi este processo de transição de género de Ivor, que vive que é um casal. Ivor e Kieran McCaskill são um casal e, portanto, acompanhamos a intimidade desta dupla naquilo que foi o processo de transição de Ivor. E é um projeto que eu acho muito importante pela forma como identifica nas narrativas queer e, em primeiro lugar, como introduz uma perspectiva que este casal não encontrava enquanto representatividade, enquanto histórias de transição que não são necessariamente histórias dramáticas ou de dificuldades extremas, mas que, no caso, podem também ser histórias de alegria, de comunhão e de encarar estas transições como processos de ampliar possibilidades em relação àquilo que podemos ser enquanto pessoas e à forma como podemos encarar outros corpos, outras pessoas na nossa sociedade como uma coisa perfeitamente natural e normal que não precisa de... Portanto, tem um aspecto até bastante, se quiseres, à parte da sua perversão, tem um aspecto até bastante pedagógico na forma como contextualiza e apresenta aquilo que foi um processo pessoal destas duas pessoas que passaram junto com as suas comunidades e com as suas famílias, por esta transição, e é assim, é mesmo muito bonito. E saltando agora, se calhar, entre fins de semana, no segundo fim de semana temos uma peça de Uman Sharifi, que é um coreógrafo iraniano sediado na Noruega, que se chama Sacrifico Enquanto Estou Perdido em Terra Salgada, e é uma peça de grupo para a qual Uman Sharifi convidou uma série de intérpretes, bailarinos e bailarinas, para com ele pensar o que é hoje o sacrifício. Esta peça ela é inspirada na Sagração da Primavera, de Stravinsky, mas também na poesia iraniana e na música iraniana, e procura, com este conjunto o Uman Sharifi procura, com este conjunto de intérpretes, pensar o que é preciso sacrificar hoje para encontrar a verdadeira liberdade. E estamos a falar de um conjunto de pessoas que vivem todas... São tudo pessoas iranianas que vivem todas na Europa para conseguirem desenvolver as suas práticas artísticas. E é assim um projeto, nesse ponto de vista, também bastante interessante pela forma como artisticamente, através da dança, procura essa exploração e esse entendimento do que é que são os sacrifícios pessoais, individuais, para que coletivamente possamos ter
sociedades livres. Saltando talvez para o último fim de semana, destaco a peça da Marlene Monteiro Freitas com Dançando com a Diferença, que é uma peça que acontece nos 2 últimos dias do festival, dia 26 e 27. Ambas as sessões têm audiodescrição, portanto pode abarcar públicos e pessoas cegas que não consigam aceder à parte visual do espetáculo, mas que vão ter essa descrição. E é um espetáculo que estou bastante intrigado e bastante curioso de ver. Eu ainda não vi este espetáculo, ele estreou muito recentemente, eu não tive a oportunidade de ver, porque junta o gênio e a irreverência da Marlene Monteiro Freitas com a entrega e a dedicação e o profissionalismo de uma companhia ímpar como a Dançando com a Diferença, que não faz concessões e que assume os corpos das pessoas com deficiência que fazem parte da companhia, que é uma companhia constituída por pessoas com e sem deficiência, e que trabalha essa integração de uma forma muito plena. E tanto quanto sei, neste projeto o que a Marlene fez foi mesmo levar ao limite o que é dançar e o que é que pode ser coreografado e como é que é uma dança e uma festa com estes corpos, com estas especificidades, assumindo e dançando com estes corpos e não apesar destes corpos, que é assim uma frase da assinatura da companhia que eu acho assim muito bonito e muito forte naquilo que é também assumirmos as nossas especificidades e apresentarmos-nos com elas, não é? E que é uma coisa que neste espetáculo acontece seguramente. Essa parceria começa este ano com o Sun and Sea, o espetáculo de abertura, para o qual o Centro de Arte Moderna foi desafiado a participar e que imaginámos inicialmente que pudesse ser no CAM, que não foi possível porque ainda está em obras o CAM, e que é o primeiro projeto que vamos estar a desenvolver com o CAM, num conjunto de projetos que ao longo dos próximos anos sobre os quais vamos de encomendas que vamos fazer a artistas para que possam desenvolver os seus trabalhos em relação com a comunidade artística e com questões aqui locais de Lisboa, mas também com o eco daquilo que são as preocupações e as urgências que vivemos de uma forma um pouco mais globalizada e que encontramos e reconhecemos nos sítios e nas vidas que vamos vivendo aqui e estes artistas ou estas artistas, quando são artistas internacionais, que trazem também as suas perspectivas para este diálogo. É isso, acho que uma coisa que está a ser trabalhada e que a seu tempo havemos de apresentar com mais detalhes as colaborações para as próximas edições que já estão a ser trabalhadas. Absolutamente. No nosso ponto de vista e a forma como temos procurado trabalhar com artistas, tanto no Espaço Alcântara ao longo do ano como no festival, é precisamente no sentido de poder assumir e olhar para as perspectivas de artistas, na forma como veem o seu lugar no mundo, tendo-as então como ponto de partida e como um lugar de discussão e de reflexão sobre como é que podem ser os futuros mais diversos, mais justos, mais equitativos. Por isso, acho que eu diria que sim, que não pode deixar de passar por aí. E, nesse sentido, eu acho que uma das coisas que é importante também destacar é que a multiplicação de perspectivas não pode ser
vista ou assumida de uma forma capacitista, não é? E nesse sentido nós temos trabalhado juntamente com os nossos parceiros para que no festival existam recursos de acessibilidade para que uma maior diversidade de pessoas possa aceder aos projetos. Eu há bocadinho falava das sessões do OSS que têm audiodescrição, mas esse é um dos exemplos que no festival, de projetos que no festival têm audiodescrição, que também está presente no espetáculo da Ana Pi, no primeiro fim de semana, e no Making of do Pinóquio, e sessões com língua gestual portuguesa, ou mesmo sessões descontraídas e a existência de salas seguras, de salas de conforto para quando as pessoas se sentem, para que as pessoas que se sintam um pouco assoberbadas durante as apresentações também possam recuperar o fôlego e eventualmente regressar aos espetáculos. Portanto, estamos sim muito implicados com a multiplicação de perspectivas em diferentes caminhos. Muito obrigado. Obrigado, prazer.